Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de degustação de língua portuguesa. E para a aula de hoje nós vamos tratar do passado de um verbo que causa com certeza muita dúvida, do verbo intervir. Então vamos pensar como é que eu digo esse verbo que significa fazer alguma interferência, interceder de alguma maneira em alguma situação, por exemplo. Como que eu falo isso no passado? Bom, vamos pensar que, pensando em intervir, eu precisei fazer uma interferência em determinada situação, em uma briga, por exemplo. Então eu poderia dizer, então eu intervi na situação. Não é assim que a gente diz? Eu intervi na situação? Não, na verdade não, porque na realidade eu deveria dizer eu intervim na situação. Mas como assim intervir? Isso não fica meio estranho? Bom, como é que a gente vai saber utilizar esse verbo no passado? Basta a gente pegar a terminação dele. Intervir termina com vir, logo ele vai seguir a conjugação do verbo vir no passado. Então, se eu digo que, pensando no verbo vir no passado para dizer que eu fui em algum lugar, né, enfim, eu digo eu vim e não eu vi. Se eu dissesse que eu vi a algum lugar, eu estaria me referindo ao verbo ver, estaria seguindo a conjugação do verbo ver. E aí que mora a dúvida. Quando eu digo intervir no passado, na verdade, eu não sigo a conjugação do verbo ver, e sim a do verbo vir. O mesmo vale, por exemplo, para a terceira pessoa. Então, se eu precisasse dizer que o policial precisou lá fazer aquela interferência, precisou intervir em uma situação. Então, eu diria aqui, o policial interveio na situação, interveio naquela briga de casal. Porque, mais uma vez, então, o passado aí de vir para ele ou ela, para a terceira pessoa do singular, é veio e não viu, interviu não. Porque, mais uma vez, eu não estou seguindo a conjugação do verbo ver. Então, mais uma vez para deixar claro, quando eu estou me referindo ao verbo intervir, eu sigo a conjugação simplesmente do verbo vir e não a do verbo ver. Por isso é absolutamente errado dizer que eu intervi. Não, eu intervim. E o policial interviu, ele interveio, certo? E aí o mesmo vale para outros verbos que também terminem com vir, como por exemplo, convir. Então, se liga nessa terminação e segue a conjugação daquele verbo final. Por exemplo, então, ouvir, ok? Espero que vocês não tenham mais dúvidas em relação a essa. Curtam a nossa página, se inscrevam no nosso canal no YouTube, indiquem para um amigo, para a gente continuar se vendo em todas as nossas aulas de degustação de língua portuguesa. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem e vejo vocês na próxima.